Fala, meus amigos e minhas amigas. Após entrevista bombástica prestada à rádio CBN do Grupo Globo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu emparedar o Roberto Campos Neto. Você que não assistiu o vídeo anterior nosso, nós trouxemos a própria fala do presidente Lula, pistola, virado num traque, como diz aqui no Nordeste. Como nós falamos aqui no Nordeste. Pistola com Campos Neto. Denunciou todas as atrocidades econômicas e atrocidades que ele realiza por pura maldade e ideologia a serviço da extrema-direita. O Lula chegou a citar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fez uma festa para o Campos Neto. Se você não assistiu, eu peço que você pesquise no canal Portal Clique Política, que você vai ficar bem informado. Se inscrevam também no canal parceiro. Tá na descrição do vídeo Explosão Política News, dos companheiros Gil Silva e Leiane Marques. Olha a foto aqui do sabotador da economia do nosso país, Roberto Campos Neto. A taxa básica de juros, que está atualmente em 10,50%, eu tinha falado ontem, até numa live na TV 247 que participei, que fui convidado, que a nossa taxa de juros, ela estava em torno de 10,25, mas não, 10,5. E a tendência, o Campos Neto vai lutar para não baixar mais. Nós estamos com a inflação em 4%, o Brasil estabilizado economicamente, nos tornamos a 8ª economia do mundo, desemprego caindo, emprego aumentando, enfim. Tudo melhorando na economia e ele travando o nosso empresariado. Porque um juro desses, ninguém quer investir. Porque para que pegar crédito se você não vai ter lucro? É mais ou menos isso. Depois da entrevista do Lula, o Senado Federal resolveu emparedar o presidente do Banco Central. A sua gestão neoliberal será colocada em xeque, em debate no Senado. Finalmente, os senadores aliados do governo engrossam as fileiras, engrossam o discurso do presidente contra esse indivíduo. Eu leio o trecho da matéria para vocês. A atuação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será objeto de debate no Senado, em uma audiência pública sobre a independência administrativa e financeira da instituição. Senadores que apoiam o governo devem questionar e colocar em xeque essa política perversa neoliberal que está sendo encampada por Campos Neto. Indicado para a presidência durante o governo Bolsonaro, ele sabota a economia do país, diz matéria do Brasil 247. A audiência terá a presença de estrelas da economia e ex-presidentes do Banco Central, inclusive um que nós conhecemos muito bem, que se deu muito bem com Lula. O Henrique Meirelles estará lá e falará se houve interferência quando ele era presidente do Banco Central. Não houve porque o Lula sabe respeitar as instituições. Agora o que deve existir é diálogo. Mas o presidente atual do Banco Central prefere dialogar com o governador Tarcísio de Freitas e não com o presidente da República. O governador Tarcísio de Freitas faz festa para ele. Ele prefere se reunir com o Luciano Huck e não com o presidente Lula. Isso é uma esculhambação. Além de Henrique Meirelles, estarão presentes o economista Gustavo Loyola, Marcos Lisboa, André Lara Rezende e Paulo Nogueira Batista. A matéria informa ainda
que Campos Neto está em plena atividade política em favor da direita, em intensas articulações políticas. E ele deve seguir os passos de Paulo Guedes. O mandato dele à frente do Banco Central termina no final do ano. Terminando o seu mandato, ele deve assumir um cargo no governo do estado de São Paulo. E já disse que aceitaria sim ser ministro da Fazenda do Tarcísio de Freitas. Agora, se o Tarcísio não vai ser presidente, e o Lula falou na entrevista que prestou, pela primeira vez, admitiu a possibilidade de ser candidato à reeleição. A reeleição. Aí é que o Tarcísio vai correr, que o pé vai bater na bunda. E outra coisa, senhores, o Bolsonaro é um camarada egoísta. Ele não vai deixar que o seu espólio eleitoral seja entregue a terceiros. Ele nem lança a Michele, nem lança o Tarcísio. Ele vai lançar um dos seus filhos como candidato a presidente da República. Talvez o Tarcísio, se de fato quiser ser candidato a presidente da República, terá que ser candidato por conta própria, pelo tarcisismo que agora está sendo criado no Brasil. O tarcisismo que serve aos barões. Essa política econômica de vocês é a mesma do Michel Temer. Aponte para o futuro. Deu certo aonde? Se tivesse dado certo, o Michel Temer teria se candidatado à reeleição, teria sido reeleito, mas saiu com a rejeição de quase 90%. O Temer não saía à rua. O Bolsonaro afundou a economia desse país. Engraçado que o Bolsonaro gastou 300 milhões de dólares na campanha eleitoral e esse tal mercado ficou calado. A economia que só pensa em lucros e não pensa em justiça social, ou o economista que pensa assim, ele não é um economista sério. Eu vou até parafrasear uma grande economista que se foi. Ele é um tecnocrata. Um forte abraço a todos vocês. Me refiro à economista Maria da Conceição Tavares, que morreu recentemente, lamentavelmente. Um ministro ou um economista que só visa concentração de renda para os mais ricos e não pensa na justiça social, não é um economista sério, é um tecnocrata. Maria da Conceição Tavares, que morreu aos 94 anos. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.